Fala galera do canal Pangeia, no vídeo de hoje iremos falar sobre as COP, a Conferência das Partes, onde os países membros da Convenção Quadro da ONU sobre as mudanças climáticas. A primeira Conferência das Partes, a COP1, ela ocorreu em 1995 na cidade de Berlim, na Alemanha, e nela foi firmado o Mandato de Berlim, no qual os países do Anexo 1 assumiram maiores compromissos com a estabilização da concentração de GEE, por meio de políticas e medidas ou de metas quantitativas de redução de emissões. Em 1997, na cidade de Kyoto, foi aprovado o Protocolo de Kyoto, que obedeceu às diretrizes do Mandato de Berlim e deu maior ênfase às metas quantitativas como forma de minimizar os custos de mitigação em cada país. Com esse objetivo, também foram estabelecidos mecanismos como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, que viabiliza tanto a diminuição de emissões em países do não anexo 1, quanto a transferência de recursos dos países do anexo 1 aos países em desenvolvimento. A definição das regras operacionais do Protocolo de Kyoto ele foi parte de um processo conturbado. Primeiramente, a Conferência das Partes, realizada em novembro de 2000 em Haia, a COP6, foi suspensa devido à divergência de opiniões entre os Estados Unidos e os países europeus. No início de 2001, os Estados Unidos anunciaram que não iriam participar das negociações de implementação do Protocolo de Kyoto. Em meados de 2001, foi retomada a discussão da COP6 em Bonn, na Alemanha, no que ficou conhecida como COP6 bis. Nessa reunião foi estabelecido o Acordo de Bonn, no qual foram feitas concessões de modo a garantir a permanência de países como o Japão e a Federação Russa necessária para a entrada em vigor do protocolo. Este acordo também permitiu diferentes interpretações, tanto a temas como a LULUCF, que é Land Use, Charge and Forestry, por países que passaram a rever suas posições quanto da saída dos Estados Unidos e das concessões realizadas a outros países. No fim de 2001, foi realizada a COP7 em Marrakech, no Marrocos, sendo obtido o Acordo de Marrakech, que contemplava aspectos políticos do Acordo de Bonn e ambientais do Protocolo de Kyoto. Esse acordo ele define as regras operacionais pela LULUCF, mecanismos de flexibilização, definição do Sistema Nacional de Inventários de Emissões, informações adicionais derivadas do Protocolo de Kyoto e do processo de revisão das comunicações nacionais. Foi necessário que os países da União Europeia e do G7 China cedessem espaço aos países do Umbrella Group, que é o Japão, Austrália, Canadá e a Federação Russa. Mesmo que as reduções previstas no Protocolo de Kyoto sejam atingidas, estas não serão suficientes para diminuir significativamente a transferência do homem no sistema climático. Na COP7, foi criado também o Comitê Executivo do MDL e foi elaborada uma declaração que enfatiza a relação entre desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas, definindo como prioridade dos países em desenvolvimento a erradicação da pobreza e o desenvolvimento. Existe também uma grande preocupação com o regime pós-Kyoto, após a sua discussão oficial que começou na COP11 em Montreal. Tem ocorrido discussões sobre o que deve ser feito após 2012, e como incluir países em desenvolvimento, principalmente China, Índia e Brasil, na questão da limitação das emissões, o que é uma questão problemática, já que nesse bloco encontra-se tanto os países muito pobres, como aqueles do continente africano, quanto o país com a maior taxa de crescimento do mundo, e em breve um dos maiores emissores de GES, a China. A COP13, em dezembro de 2007, na Indonésia, ela definiu as primeiras diretrizes para um acordo sobre o que fazer após 2012, quando vence o Protocolo de Kyoto, mas foi considerado um acordo vago. Com a COP14, que foi realizada em dezembro de 2008 na Polônia, conseguiu um acordo sobre o financiamento de um fundo para ajudar os países mais pobres com os efeitos das mudanças climáticas. Também foi aprovada uma forma de incluir a proteção das florestas nos esforços contra as mudanças climáticas. A COP15 ela foi realizada em dezembro de 2009 em Copenhague, na Dinamarca,
do qual a cúpula ela não conseguiu atingir sua meta de um acordo vinculativo para o longo termo. Em vez disso, foi acordado um acordo político somente notado pela COP, porque é considerado um documento externo, negociado por fora do procedimento da UNFCCC. A COP16 ela ocorreu entre 29 de novembro e 10 de dezembro de 2010 em Cancún, no México. O resultado foi uma tentativa de acordo pelas partes que pediam 100 bilhões de dólares por ano para o Fundo Verde para o Clima e o Centro e Rede de Tecnologia do Clima, o CTCN. Porém, não chegaram a acordo em torno dos fundos para o Fundo Verde do Clima, nem para o segundo período pós-protocolo de Quioto. A COP17 ela é realizada em 2011 em Durban, na África do Sul. E durante essa reunião chegou-se a um acordo legalmente vinculativo, integrando todos os países participantes, que será preparado até 2015 e entrará em vigor em 2020. A COP18 ela foi realizada entre os dias 26 de novembro e 7 de dezembro de 2012 em Doha, no Catar. Tinha como principal objetivo chegar a um acordo sobre as metas de emissão dos países do Anexo 1. Ao mesmo tempo, foi aprovada a Emenda de Doha, que estabeleceu a vigência do Protocolo de Quioto até 2020. O Canadá, Japão e a Nova Zelândia não optaram por assinar a emenda, juntando-se aos Estados Unidos com países que não ratificaram o protocolo. A COP19 ela ocorreu em 2013 em Varsóvia, na Polônia, almejando definir vários aspectos importantes, mas foi uma reunião tumultuada e cheia de polêmicas e só foram feitos avanços nas negociações sobre o pagamento por emissão reduzida derivada de desmatamento e de degradação ambiental, a REDD+, chegando ao compromisso de se reunir 280 milhões de dólares para financiamento. Também foi estabelecido que os países deveriam definir suas metas voluntárias de emissão até 2015. A COP20 ela ocorreu entre os dias 1º e 14 de dezembro de 2014 em Lima, no Peru, objetivando definir o texto do acordo que deveria substituir o Protocolo de Quioto a ser selado em Paris em 2015. E foi aprovado um primeiro rascunho intitulado Chamamento de Lima para a Ação sobre o Clima, mas as resoluções foram modestas e a maioria das decisões importantes foi postergada. A COP21, realizada em Paris entre 30 de novembro de 2015 e 15 de dezembro, cumpriu o seu objetivo principal de aprovar o Acordo de Paris, onde foi estabelecido que o aquecimento global deveria ser contido abaixo de 2 graus Celsius, preferencialmente em 1,5 graus. Contudo, embora muito louvado como um avanço importante, o acordo também foi intensamente criticado por ser pouco ambicioso, deixando ao critério dos países quais seriam suas metas de emissão, por não ser muito claro a respeito dos meios de financiamento, por não redefinir mecanismos de mitigação e adaptação que já se provaram pouco eficientes, e por não penalizar o descumprimento das metas. É um consenso entre os cientistas que as metas voluntárias fixadas não serão capazes de conter o aquecimento no nível pretendido. A COP22 ela foi sediada em Marrakech em 2016 e conseguiu fixar algumas medidas importantes, especialmente no sentido de iniciar a definição das regras de implementação à prática do Acordo de Paris. E além disso, os países eles se comprometeram a doar 80 milhões de dólares para o Fundo de Adaptação, anunciaram mais de 23 milhões de dólares para o Climate Technology Center and Network, destinado a apoiar a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento, e o Fundo Verde do Clima, que anunciou a aprovação das primeiras propostas para a formulação dos Planos Nacionais de Adaptação. Uma série de outras iniciativas foram lançadas paralelamente por países individuais ou grupos de países para aumentar a eficiência e transparência dos planos de mitigação e adaptação, ampliar o financiamento, promover o desenvolvimento sustentável e enfocar as necessidades especiais de países vulneráveis e comunidades indígenas. A COP23 aconteceu em Bonn, na Alemanha, de 6 a 8 de novembro de 2017. Foram debatidas as dificuldades para a implementação do Acordo de Paris e preparou-se o diálogo
Talanoa, que deve facilitar a ampliação das metas voluntárias de emissão dos países. Projetos nacionais e grupais ofereceram melhorias pontuais em vários aspectos do combate ao aquecimento global. A COP24 realizou-se em Katowice, na Polônia, em dezembro de 2018. A meta principal era definir as regras práticas para a implementação do Acordo de Paris, que foram aprovadas com destaque para o mecanismo de medição das emissões nacionais e a sua integração em um sistema internacional. Mas os resultados foram prejudicados pela oposição de um grupo de países, entre eles a Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia e Kuwait, ao reconhecimento oficial das conclusões do relatório especial do IPCC sobre o aquecimento de 1,5 graus. Ao final, as regras fixadas se limitaram a convidar os países a fazer uso direto do dito relatório. Não avançaram muito sobre os meios de financiamento e não obrigaram os países a ampliar suas metas de emissão. Por outro lado, o Banco Mundial anunciou a destinação de 200 bilhões de dólares para o enfrentamento do desafio climático. E a COP25 ela aconteceu em Madrid, na Espanha, entre 2 e 13 de dezembro, após a desistência do Chile devido às manifestações populares no país. Com o tema "As ações do clima dependem de todos nós, a hora de agir é agora", após o Brasil desistir de realizar o evento. E a COP26 terá 2 sedes e será realizada no Reino Unido e na Itália. Os 2 governos, após conversas, eles chegaram a um acordo de promover o evento de forma conjunta. Trabalhos preparatórios à cúpula e a Youth COP, conferência ambiental dedicada aos jovens que ocorrerão na Itália. Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo iremos falar sobre o aquecimento global. No mais, se inscreva no canal da Pangeia, dê um like e ative o sininho de notificações. Valeu!